o pessoal não sabe, mas a gente já vinha gestando esse evento há algum tempo. A ideia era que a gente fizesse, durante a Semana de Prática Jurídica, um evento que pudesse envolver a gestão jurídica. Vocês sabem que a gente tem tentado cada vez mais essa abordagem de levar perspectivas práticas, de trazer para os eventos de prática jurídica encontros dos estagiários, trazer palestras que falem da vivência da advocacia, trazer audiência simulada, etc. E, às vezes até audiência mesmo, que a gente já fez na Unicet. Um dos eventos era esse. A gente se reuniu, acho que quando foi? Foi em fevereiro, não foi ainda que a gente se reuniu? Foi para sim. Fevereiro, para pensar no evento. Ninguém imaginava naquela altura que o evento fosse acontecer sob essas condições, mas que bom que ele está acontecendo, que bom que a gente pôde, ainda assim, apesar desta pandemia, apesar desse lockdown, fazer esse evento. Então, quero, em primeiro lugar, agradecer a vocês, agradecer Mirla, agradecer Mari, agradecer também à Comissão de Gestão Jurídica e Estratégica da OAB, pelo trabalho que vocês têm feito, por tudo que vocês têm desenvolvido. E aí eu vou agora tomar licença para apresentar vocês um pouco melhor. A gente colocou lá na divulgação um currículo pequeno, mas não é porque o currículo das meninas é pequeno, viu, gente? É porque não cabe mesmo no espaço. Pelo contrário, as duas têm um currículo vastíssimo. Faço questão de ler para vocês agora. A Mirla, ela é coordenadora de controladoria jurídica do grupo Edson Queiroz. Ela é vice-presidente da Comissão de Gestão Jurídica e Estratégica da OAB. Ela é graduada em Direito pela Universidade de Fortaleza em 2006, com especialização em Administração Tributária e MBA em Gestão Financeira e Controladoria, além de ser advogada com vasta experiência, e isso eu posso confirmar, porque ela já foi, inclusive, minha chefe, vasta experiência em Direito Civil, em Direito Processual Civil, Direito do Consumidor, Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho, e atua desde 2018 exclusivamente com gestão jurídica. Ela trabalha desde sempre com gestão jurídica, ela foi a organizadora da gestão jurídica, onde ela passou na vida. Isso já há muito tempo, mas exclusivamente, só e somente com gestão jurídica, desde 2018. Daí ela tem uma experiência muito vasta em vários campos do direito. E não estranhe, tá? Se eu chamar a Mirla de tia Mirla, a Mariana de Mária, porque realmente a gente se conhece já há bastante tempo. São duas amigas muito queridas, e além de serem essas profissionais competentíssimas que a gente está falando aqui. A Mariana, por sua vez, ela é secretária-geral da Comissão de Gestão Jurídica e Estratégica, ela é advogada, é analista de controladoria jurídica do Grupo Edson Queiroz, ela é mestre em Direito Constitucional nas Relações Privadas pelo Programa de Pós-Graduação da Unifor, ela é pós-graduada também em Responsabilidade Civil do Consumidor pela Unifor, onde ela também é bacharela, e ela é pesquisadora e membro do grupo de pesquisas em Direito Constitucional nas Relações Privadas, com experiência vasta, especialmente em Direito do Trabalho e em Controladoria Jurídica também. Meninas, mais uma vez, muito obrigado por terem aceito o convite. Que bom, eu estou muito feliz de poder estar com vocês aqui na Unicet, ainda que virtualmente, para esse evento. E antes de a gente começar propriamente, eu queria só agradecer, além de agradecer em nome da Unicet, do NPJ, passar umas instruções rápidas para os alunos, que é pedir para que todo mundo deixe o microfone no mudo. Vocês têm total liberdade, gente, de mandar perguntas ou de responder aos comentários. Vou pedir apenas que façam isso sempre pelo chat. Infelizmente, a gente não conseguiu fazer a transmissão no Facebook. Eu tentei muito aqui, junto com a Rose, mas deu um problema que a gente tentou. A gente estava desde mais cedo tentando e não funcionou. No final do evento, a gente vai ter a lista de frequência. Lembrando que, como este é um dos eventos obrigatórios para a disciplina de estágio 4, 6 e 8 externas, todos vocês vão ter que preencher essa lista. Bom, preencham, por favor, também lá no formulário o campo de sugestões, isso é importante para a gente. E vocês vão ter o certificado de participação, tanto o pessoal do estágio externo, como o pessoal que está só participando, assistindo, na parte lá do Programas Carreira na Real, na aba vocês vão receber, aliás, por e-mail, certificado, desculpa, em nome lá do programa, emitido pelo pessoal do Unicet Estágio de Carreira, tá bom? Então, finalizadas essas instruções, eu vou passar a palavra para vocês, Mari e Mirla. Já vou, inclusive, ligar aqui a apresentação.
E, por favor, fiquem à vontade, o show é de vocês. Gente, com a recepção dessa, né, a gente fica até um pouco envergonhada, né, de falar, Mariana, colocou a nossa bola lá para cima, com o nosso currículo tão lindamente. Nunca imaginei que eu tinha um currículo tão bonito. Fui ver que ele é bonito depois que o Jader falou. Jader, o prazer é todo nosso de estar aqui. Nós agradecemos demais. Você sabe como esse assunto faz brilhar os nossos olhos. Você, nos encontros que a gente teve, das conversas que a gente teve, além do nosso conhecimento anterior profissional e pessoal, que temos uma bela amizade, você sabe como essa parte de gestão jurídica fala alto no meu coração e da Mariana e das nossas demais colegas na comissão. Então, assim, é uma oportunidade muito bacana a Unicef ter aberto esse espaço, principalmente na graduação, para que os alunos da graduação conheçam esse tema, que é um tema que vem se profissionalizando de numa realidade muito pequena para cá, de um período muito pequeno para cá, se a gente for imaginar há quanto tempo ele é relevante, a parte profissional dele vem sendo desenvolvida há pouco tempo, e a gente vê um ensaio desse assunto muito mais nas pós-graduações. Mas é muito importante para vocês que estão na graduação não só conhecerem que existe também esse novo ramo que não é muito falado e que, querendo ou não, ele é uma realidade que vocês vão encontrar lá fora, porque o que a gente vê hoje é que nem sempre os bancos da graduação preparam o aluno de direito, o bacharel de direito, para o que ele vai enfrentar como advogado, quer seja advogado público, quer seja advogado autônomo, quer seja na carreira num concurso e tudo. Querendo ou não, a gente sempre vai ter um pouco ou um muito de gestão no nosso dia a dia. E é realmente louvável esse espaço aberto pela Unicef. Contem sempre com a gente, se precisar, o que for preciso, desenvolver alguma coisa, fazer um webinar que a gente fale mais de prática, porque hoje, como é o nosso primeiro encontro, vocês vão ver que a gente vai dar umas boas pinceladas com algo muito prático, mas ainda assim a gente não consegue chegar nem perto de mostrar toda a importância desse tema num encontro só. Então, estamos totalmente à disposição. Perfeito, mais. Como você falou um pouco do meu currículo formal, vou trazer aqui para o pessoal que está escutando a gente, que além desse currículo formal, eu gosto de dizer o meu currículo emocional, né? Que a gente não coloca no papel e não divulga. Então, como profissional do direito, eu sou uma verdadeira entusiasta da inovação e é com um brilho nos olhos realmente que eu vejo que a inovação chegou e chegou para ficar e com tudo no mundo jurídico. Ela veio não para mudar, ela veio para melhorar a nossa vida. Sou alucinada pela riqueza que a interdisciplinariedade de outras áreas do saber agregam no jurídico, agregam no profissional de direito e faz com que ele alce voos muito maiores. Então, minha gente, se é de começar podendo dar uma dica de quem está nessa estrada do direito há alguns anos a mais que vocês, e não vou dizer quantos. Não são muitos, viu, gente? Quando a Mila foi minha chefe, ela tinha só 12 anos, viu? Pronto, tá ótimo. Então, gente, isso é de dar uma dica de coração para vocês. Aproveitem as cadeiras opcionais que vocês têm para passear por administração, por gestão de projeto, por contabilidade, por TI, para vocês aprenderem o que vem de inovação informática mesmo no mercado dentro do mundo jurídico, que eu garanto a vocês, isso só vai abrir os horizontes e isso vai torná-los profissionais. Ao ingressar na parte profissional, sair da parte acadêmica da graduação, vocês vão já começar muito à frente do que profissionais que não procuram essas outras áreas. Então, como já falou antes, eu atuo exclusivamente com gestão jurídica especializada há 2 anos e tem sido profissionalmente os 2 anos mais felizes da minha vida. Então, como acabei de agradecer tudo, mostrar meu currículo emocional, passo a palavra para a Mariana. Mari, desculpa, antes de passar a palavra para você, eu queria interromper rapidinho,
porque eu não tinha visto, na verdade, eu vou fazer um pedido de desculpa, eu não tinha visto que a professora Elisa já estava online, ela está aqui agora com a gente, inclusive fixei o vídeo dela, desculpa, Elisa. Eu estava aqui apresentando as meninas, lendo o currículo delas no celular, acabei não vendo que você já tinha chegado, então ela acabou sendo trollada aí pela minha inépcia em gerir aqui, em fazer a gestão tecnológica aqui dos aplicativos. Então, Elisa, seja bem-vinda, tá? Eu vou passar a palavra para a Mari, em seguida, desculpa, eu vou passar a palavra para você e aí em seguida você passa a palavra para a Mari para ela fazer as considerações dela, tá bom? Então, Elisa, por favor, a palavra é sua. Vamos ver se meu áudio está desativado, tá? Ativado. Vocês estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim? Então, oi, gente, boa tarde. Eu que peço desculpas. Na verdade, o evento que o Jader organizou é um evento também de estágio externo e por isso justifica aqui a minha presença, né, que sou professora de estágio externo. E aí eu não sabia que já tinha começado, o Jader não me avisou nada, então eu peço perdão por ter entrado depois do horário que começou. Meninas, me perdoem. Eu entrei 5 horas em ponto e aí eu não sabia que já estava na hora, enfim. É isso, eu desejo boas-vindas a vocês, espero que nos conheçamos em outro momento pessoalmente. Fico muito feliz de estar participando aqui desse evento com vocês, tá certo? É isso. Nós que agradecemos, professora. Gente, antes da Mari falar, de vez em quando eu vou inativar o microfone, porque eu tenho um filho de 4 patas que pode querer conversar com vocês, tá? Então, para vocês não escutarem a vozinha dele, eu posso dar uma desligada no microfone, tá bom? Tranquilo, tia Mila. Mari, por favor. Certo. Pronto. Oi, gente. Boa tarde, né? Um prazer estar aqui nesse evento que a gente tanto organizou, tanto quis, né? Também vou falar um pouco do meu currículo emocional. Eu também sou entusiasta da inovação e da gestão jurídica e estratégica, assim como a Mirla é. E eu me encontrei nessa área. Assim, eu não tenho tanto tempo assim de advocacia, mas eu gostaria muito de ter conhecido essa área antes. Eu encontrei a controladoria jurídica bem por acaso. E assim, só repetindo o que o Jada já falou, eu sou graduada pela Unifor, fiz mestrado e especialização lá, certo? E eu me dedico exclusivamente à controladoria jurídica desde 2018 também. E atualmente estou secretária-geral da Comissão de Gestão Jurídica e Estratégica da OAB. E, assim, nós estamos com muitos projetos muito legais e esse espaço aqui, realmente, essa oportunidade está sendo incrível. Perfeito. Obrigado, Mari. Devidamente apresentado, vou iniciar aqui a apresentação, tia Mila. E aí você vai mandando os comandos que eu vou passando, você sinaliza que eu passo aqui, acho que fica melhor assim para a gente seguir. Certo? Pronto. Tá ótimo, Jader. Antes da gente ir para o próximo slide, essa é uma imagem bem emblemática que a gente tem da gestão do nosso dia a dia. A gente pensa e imagina as coisas bem... com muita imagem. É muito fácil pensar na gestão jurídica com imagem, porque nós estamos cercadas de análise o tempo inteiro e nada mais aquele velho ditado que a gente não pode desmentir, né? Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, a gestão, ela é muito visual. Nossas análises são muito visuais. Então, essa é uma das imagens que eu gosto muito de usar. A gente já usou, inclusive, em 1 ou 2 posts no Instagram da comissão, porque ela reflete muito do que a gente faz. E a gente traz a gestão jurídica para vocês como o novo ramo do direito e a sua importância em tempos de crise, porque, como eu já pincelei um pouco para vocês no início, é um ramo que vem se profissionalizando nesses últimos tempos, por isso que a gente chama de novo ramo, mas ele já está aí, incipiente, o embriãozinho dele já vem desde sempre. Então, Jade, se tu puder passar para o próximo slide, por favor. Que a gente já fez a nossa apresentação, né? Eu e a Mariana, já depois de passar para o próximo.
Então, vamos lá. Para a gente começar a falar de gestão, e, gente, quero deixar aberto para vocês, certo? Se tiverem qualquer dúvida, vão colocando no chat, vão falando, a gente vai tentar conversar, de administrar o nosso tempo, gerir o nosso tempo, de tal forma que, ao final, a gente tenha um espaço, um períodozinho para tirar dúvida, mas fiquem à vontade, certo? Esse bate-papo é de vocês fiquem bastante à vontade para conversar com a gente durante a nossa explanação. Tiver alguma dúvida sobre o que a gente está falando, basta levantar a mãozinha aí e colocar a dúvida no chat, tá bom, gente? Então, eu gosto muito de dizer que eu gosto de chamar as coisas pelo nome, porque eu acredito que o nome tem uma força muito forte e ele é muito poderoso. Então, eu gosto sempre de trazer, eu acredito que o nome ele já traz consigo uma carga de definição. Então, para vocês, eu quero trazer a definição mais simples de gestão, que é a definição do dicionário. O Novo Aurélio, ele diz que gestão significa ato de gerir, gerência e administração. É um termo que vem do latim gestione e que se refere ao fato de gerir ou administrar. Aí vocês olham para minha cara, né? Já que eu não estou vendo o rostinho de vocês, vocês olham para minha cara e dizem assim: e o que é que eu, aluno de direito, tenho a ver com administrar? Mila, se eu quisesse administrar, eu estava fazendo administração. Aí eu vou te mostrar que você administra todo dia alguma coisa e nem se toca do que está fazendo. Quando vocês estão em período de provas, por exemplo, vocês têm, sei lá, 6 provas numa semana. Vocês não administram o tempo de vocês para estudar e revisar a matéria, porque eu acredito que ninguém aqui vai estudar de última hora, né? Como aqui em casa minha mãe sempre me ensinou matéria dada, matéria estudada, matéria aprendida. Então, na semana de prova, todo mundo faz só uma revisãozinha, né? Então, você faz a gerência do seu tempo para estudar para as provas. E até mesmo quando você vai se matricular no novo semestre, que você escolhe as cadeiras que vai fazer, você não está gerindo também o que você vai produzir durante aquele semestre, e quando faz esse balanço com estágio obrigatório, estágio extracurricular, as cadeiras que faz na faculdade, o tempo para namorar, tudo isso você está administrando, não tá? Quando você está no estágio, você tem uma meta de algumas petições que você precisa entregar na semana, você tem os seus prazos a cumprir. Você também se organiza de tal forma que a sua meta seja atingida, que você entregue tudo aquilo que o escritório ou o departamento jurídico em que você esteja estagiando tenha o que ele está pedindo de você. Isso é gestão também. E quando você para pensar um pouco, ou então o advogado que coordenou o seu trabalho no estágio chega para te dar um feedback, para dizer como é que foi a tua produção nos últimos dias, que ele notou que você teve uma queda de produtividade, que antes você trazia tantas contestações no mês e agora está trazendo 80% disso. Isso é gestão também, gente. Então, assim, a gente está falando num nome novo, querendo dizer que é um novo ramo, mas é a profissionalização desse ramo, são as novas obras que existem sobre o assunto, são os módulos em algumas pós-graduações que passaram a existir, que estão dando o nome a esse ramo do direito, que é novo, mas a gestão, ela sempre foi intrínseca também ao trabalho do advogado. E agora eu vou passar para vocês, vou tentar resumidamente trazer para vocês um raciocínio lógico costurar isso, por que isso aconteceu, por que nós chegamos ao ponto de que hoje é necessário estudarmos sobre isso, hoje é necessário nós advogados entendermos sobre algumas ferramentas de administração, entendermos o que é um Kanban, entendemos o que é um 5W2H, entendemos de como fazer um planejamento estratégico, que são ferramentas tipicamente da ciência da administração, mas que é tão importante que hoje nós advogados saibamos. E já dou spoiler para vocês, é a evolução da nossa profissão.
A evolução faz com que a gente cresça em se adaptando para mostrar que somos os melhores no que fazemos. E para isso, a gestão jurídica vai dar os braços e as pernas. Então, para começar isso, eu preciso primeiro dizer que nossa profissão tem aí cerca de 200 anos de existência no Brasil. E como é que a gente saiu desses 200 anos de existência para chegar hoje num dia que a gente conversa sobre advocacia 4.0, revolução digital, software jurídico, KPIs, que a gente fala em robotização e implementação de geração de documentos por robô, quando a gente fala de dashboards e BIs para o direito, para análise das informações que a gente produz. Como é que a gente saiu lá daqueles tempos de Clovis Bevilacqua? Gente, quase que não sai, desculpa. Como é que a gente saiu daquela época de Clovis Bevilacqua, naquela profissão que a gente tinha até um pouco romântica, aqueles estudiosos, eruditos, estudando livros enormes, para falar hoje em peticionamento eletrônico? É a evolução que a gente teve que se desenvolver para acompanhar. Então, nesses 200 anos, lógico que aconteceram muitas coisas e eu vou passar rapidinho por elas, para a gente chegar à parte que a Mariana vai tratar com vocês dos conceitos que envolvem a gestão jurídica. Então, a gente começa, a advocacia no Brasil, ela veio junto com o advento da República, mas a nossa profissão começou a ser encarada com mais profissionalismo em 1827, que foi o ano em que foram reconhecidos os cursos de Direito da Faculdade de Olinda e de São Paulo. Um tempinho depois, em 1843, a gente teve uma estrutura ainda melhor e mais profissionalizada, que foi quando a gente teve o advento do Instituto da Ordem dos Advogados Brasileiros. Em 1930, a Ordem dos Advogados do Brasil foi criada e, mais recentemente, e falamos em recentemente, apesar de alguns de vocês não terem nascido nessa época, né? Mas, falando em 200 anos, mais recentemente, em 1994, a gente teve a criação do Estatuto da Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil, que é o que a gente tem hoje regulando a nossa profissão. Então, quando a gente conversa nesses, e me repito, 200 anos de história, a gente começa a ver esses passinhos pequenos que nos trouxeram até hoje. Se a gente for pensar em mudanças pequenas, em algo bem elementar, o advogado começou a trabalhar... Gente, eu acho que o meu filho já começar a conversar com vocês, viu? Aí eu dou uma acalmada nele e volto, por favor. Quando a gente começa a pensar, nessa época o advogado peticionava, as coisas aconteciam no judiciário, escritas, né? Próprio punho, a munheca mesmo. Depois a gente vem com as máquinas de escrever. Gente, só um segundo. Gente, voltei, desculpa. Então, a gente passou desse momento que a gente peticionava de próprio punho, escrevendo, mesmo naqueles papéis antigos, aquelas coisas grossas, a gente passou a tratar por máquina de escrever. Aí, logo em seguida, veio aquela máquina de escrever que era elétrica, que era bem mais fácil escrever. E sim, gente, eu não peticionando, não como advogada, mas na minha época de colégio eu também trabalhei com máquina de escrever, viu? Sei como era. E depois da máquina de escrever, a gente teve o computador. Mas o computador, de início, ele tinha umas impressoras que eram contínuas, que bastava o papel em que estava impresso passar um tempinho no sol, que aquilo ali ia desaparecer. E a gente vem com um computador novo, com as impressoras que a gente conhece hoje, aí vem a internet e revoluciona tudo, inclusive a vida de nós advogados. E não satisfeitos só com a internet, o que é que os tribunais fazem? Peticionamento eletrônico.
Aí lá vários advogados terem que aprender a mexer. SAGE, ProJude, CRETA, PJE, enfim, a infinidade de peticionamentos eletrônicos que existiam no início, quando isso começou, e que, graças hoje, vem sendo cada vez mais padronizado nos tribunais. E hoje... Dizer que o maior obstáculo ao acesso à justiça no Brasil se chama PJE. E eu concordo integralmente. É o sufoco na vida de um controller é o PJE. Cara, PJE... Você tem toda a razão. É isso mesmo, Jader. Ele nem é o pior. A Patrícia está mencionando que o ProJude. O ProJude também não as dava. Não, o ProJude era muito difícil. O ProJude do Juizados Especiais era extremamente difícil. Mas aí, na verdade, a interrupção, para além de reclamar do PJE, né, que é sempre uma reclamação bem-vinda, é que o mandou uma pergunta aqui, um questionamento, na verdade, que eu acho que se encaixa nesse contexto, se é que... Se você não quiser responder agora, tudo bem, né? Mas não, pode ser. É que essa questão de evolução tecnológica da automação, geração automática de documento, etc., isso não acaba atrapalhando um pouco nas carreiras jurídicas, né? Isso acaba inutilizando um pouco a função das carreiras jurídicas? Gente, esse é um questionamento muito válido, é uma pergunta muito interessante e é algo que preocupa o advogado hoje. Mas o que eu posso, na minha experiência, dizer é que a robotização, a inteligência artificial, a cognição artificial, como alguns preferem chamar, elas vieram para melhorar a vida do advogado. E ainda mais, eu ouso dizer que elas chegaram para melhorar a vida do bom e do ótimo advogado. Porque os advogados, e me desculpem o peso da palavra, mas aquele advogado medíocre que só vive de Ctrl-C, Ctrl-V, ele está fadado, sim, a procurar outro emprego num futuro médio próximo, certo? Mas aquele advogado técnico, aquele advogado que ama o que faz, aquele advogado que desenvolve, aquele advogado que raciocina e que procura trazer realmente coisas fora do usual, ele só vai se beneficiar cada dia mais com essa evolução tecnológica que nós temos. E dentro de tudo que a gente vai apresentar hoje, no final, a nossa conclusão, vocês vão ver como esse advogado vai conseguir se beneficiar disso tudo, certo? Então, são cenas do próximo capítulo, mas eu acredito que eu tenha já conseguido acalmar o seu coraçãozinho de que, não, a tecnologia não veio para tomar emprego de ninguém, ela veio para exaltar ainda mais os bons profissionais. E é isso que todos nós somos, ou procuramos ser. Então, voltando o que eu estava dizendo, e gente, podem já, por favor, me interrompa aqui do jeito que eu estou aqui na minha tela, eu não estou conseguindo habilitar o chat, tá? Pelo aplicativo. Antes, pelo navegador, eu conseguia ver o chat, mas como eu estou como convidada pelo aplicativo, eu não consigo enxergar. Aí tu sempre me interrompe, por favor. Te aviso. Tá, joia. Então, gente, voltando, passamos a trabalhar, inclusive, com essa cognição ou inteligência artificial, como alguns chamam. Aí, estamos num momento da evolução tecnológica que a cada 2 anos, não sei se vocês já viram em algum lugar essa informação, mas ela é de conhecimento público, que a cada 2 anos nós dobramos a quantidade de informação produzida mundialmente. Isso é um dado. Outro dado interessante de a gente ter agora. Hoje, o Conselho Federal da OAB mostra que nós temos quase 1.200.000 advogados regularmente inscritos na OAB. Isso sem contar com os estagiários que são inscritos, sem contar com as sociedades formadas por esses advogados e com as inscrições adicionais, né? Com as suplementares, desculpa. E, anualmente, nós injetamos no mercado milhares e milhares de novos advogados.
como é que esse povo trabalhando todo junto e chegando o tempo todo mais gente dentro do nosso mercado, trabalhando junto, misturado ao mesmo tempo, 1 milhão de escritórios, de sociedades advocatícias full service. Gente, como é que a gente vai conseguir se destacar nesse mercado? Como é que eu vou conseguir, na minha sociedade de advocacia, mostrar para o mercado jurídico que eu sou boa mesmo no que eu faço? Aqui no Ceará, a melhor em gestão jurídica é a Mirla. Só perde para a Mariana. Como é que a gente vai fazer isso? E outra coisa, como é que a gente faz isso com as limitações que o Estatuto da OAB traz para a gente, que a gente já não pode fazer um marketing na nossa profissão como as outras profissões podem. A gente ainda tem esse detalhe. Já falou um dia desse, não foi? Palestra sobre isso, 1 ou 2 semanas que tu conversou sobre isso com o pessoal. Foi exatamente. A gente conversou na live de um escritório de inovação lá de São Paulo sobre essa parte de propaganda e, curiosamente ou não, esta semana a minha aula de ética profissional foi sobre a questão da publicidade na advocacia. Foi a última aula do semestre, foi exatamente sobre isso. Maravilha. Vocês veem, gente, como está tudo interligado, como a gestão, ela pensa realmente no mundo jurídico como um todo. Então, minha gente, neste caldeirão efervescente, borbulhante, que não para o tempo inteiro de produção jurídica, dos milhares de profissionais injetados no mercado anualmente, da dinamicidade do próprio mundo jurídico, da quantidade de legislações e de mais atos normativos que a gente tem no nosso cenário, à torto e à direito, a advocacia clássica teve que se reinventar. E esse cenário de efervescência de produção jurídica, ele trouxe um solo mais do que fértil para o crescimento da gestão jurídica. Agora a Mari vai entrar com vocês sobre uma parte bem conceitual para vocês entenderem como é que a gestão jurídica hoje se conceitua, como é que ela se subdivide, os pilares que a gente tem. E entendida essa parte mais conceitual, a gente vai para um ping-pong, para um bate-pronto mais voltado para a prática. Tá joia? Mari? Certo. Jada, só passa o slide, por favor. Pronto. Bom, gente, depois dessa introdução brilhante feita pela Mirla, fica fácil, né, compreender o que é a gestão jurídica. Gestão jurídica nada mais é do que a aplicação dos ensinamentos da administração às peculiaridades da atividade jurídica. Além disso, a gestão jurídica ela visa implementar, mediante uma correta estruturação e utilização de recursos, meios de assegurar a qualidade dos serviços jurídicos e o crescimento constante, seja do escritório, seja do departamento jurídico. E aqui eu falo, de novo, complementando o que a Mirla falou no começo, que esse espaço de fala que nos foi dado é muito importante. Eu gostaria muito de ter tido esse espaço na minha graduação. Como eu falei para vocês no início, a controladoria jurídica, a gestão jurídica, foi uma grata surpresa para mim. E, assim, o que eu e a Mirla vamos falar hoje, estamos falando hoje, é muito relacionado à prática. Você não aprende na graduação como é que você vai se organizar, como é que você vai organizar a sua agenda de prazos, como é que você vai organizar as suas audiências, enfim. Puxando esse gancho, eu imagino que poucos de vocês tenham entrado na faculdade de Direito para realmente advogar. Assim, pelo menos na minha época era assim, vamos dizer que 90% da sala queria fazer algum concurso público. Posso estar equivocada? Posso. Mas, enfim, de toda forma, eu acredito que muitos de vocês vão, em algum momento da vida de vocês, passar por algum escritório. Ou então queiram montar o seu escritório. E aí, assim, o que a gente está trazendo hoje também serve como aviso para vocês de que as publicações e os prazos e toda essa organização dessa estrutura, elas não vão aparecer como um passe de mágica na sua agenda. Então, se você pensa que você vai advogar para passar o dia todo produzindo peça, trabalhando exclusivamente com direito,
pensando em novas teses jurídicas para vender para os seus clientes, eu sinto te informar, mas não é bem assim. E aí, assim, em relação a isso, a essa organização que é tão necessária, que é tão importante, eu acho importante até mencionar que eu conheço advogados que são brilhantes no quesito técnico, mas que, infelizmente, já perderam prazos por falta de organização. Então, assim, aí a gente pensa, nossa, advogado brilhante, mas perdeu o prazo. Isso é uma coisa que faz com que esse advogado perca credibilidade, né? E aí, assim, voltando para os conceitos da gestão, para uma melhor compreensão, a gestão é dividida em 4 pilares. Mas é importante falar, é importante mencionar que é só por uma questão didática. Todos esses pilares, eles estão conectados, certo? São eles a gestão de pessoas, gestão da produção jurídica, o marketing e a gestão financeira, certo? Eu vou passar por todos eles, pincelar mesmo, assim, só realmente trazer exemplos para melhor visualização, certo? Em relação à gestão de pessoas, no que diz respeito ao pilar da gestão de pessoas, eu vou destacar 2 pontos. O Daniel Ivo levantou a mão. O que foi que aconteceu? Não? Ok, vou voltar. Oi. Oi. Daniel, deixa eu te pedir uma gentileza. Manda a pergunta aqui pelo chat, tá? Por favor. Tudo bem. Obrigado. Aí, Mari, ele vai mandar aqui a pergunta e aí, no momento que eu achar interessante, eu interrompo você, eu peço a palavra e transmito, tá bom? Tá certo. Só porque eu vi aí eu... Opa, ok. Certo, certo, gestão de pessoas. Então, no que diz respeito a esse pilar, eu vou destacar 2 pontos. Porque eu acho que não precisa adentrar tanto no assunto, né? Até porque a gente não tem nem tempo para isso. Então, o primeiro deles diz respeito à valorização do profissional dentro do ambiente de trabalho. Então, assim, vamos lá. A crescente rotatividade dos escritórios de advocacia, ela denuncia um problema, vocês não acham? O que nós vemos de um modo geral em relação a esses escritórios, principalmente os que trabalham com contencioso de massa, é que eles exploram ao máximo o profissional, o advogado, e em contrapartida eles oferecem salários, honorários que não representam nem metade do esforço que aquele profissional despende em relação ao seu trabalho. E aí, assim, diante dessa situação, eu posso dizer com certeza absoluta que se surgir uma oportunidade melhor, esse profissional vai sair desse escritório. E aí já denuncia o problema que é gerado por conta dessa não valorização, certo? E aí, assim, trazendo aqui para nossa realidade, eu tenho certeza que vocês aqui, todos, já escutaram falar daquele escritório. Sabe aquele escritório? Eu não estou me referindo a nenhum escritório aqui, tá, gente? Eu estou só realmente dando exemplo. Sabe aquele escritório que todo mundo fala que, não vou trabalhar lá, não. Ele é horrível, é exploração. Aquele escritório que realmente as pessoas utilizam-se dele como um degrau para adquirir experiência. Pois esse escritório, ele não investe em gestão de pessoas, certo? Então, assim, nesse ponto de gestão de pessoas, o escritório ou o departamento jurídico que se preocupam com o bem-estar dos funcionários é um diferencial. É um diferencial, porque, assim, ao passo que tem esse escritório e esse departamento jurídico, assim, acaba que o departamento jurídico é um pouco diferente, até porque tem uma quantidade menor de oferta, enfim. Mas também tem aquele departamento jurídico e aquele escritório que são o sonho de consumo de qualquer advogado em início de carreira. Esse, sim, ele investe em gestão de pessoas. E aí, ainda em gestão de pessoas, eu puxo o segundo ponto que eu queria falar, que é uma coisa que eu escutei uma palestra e foi algo que me marcou. A fala
a fala foi: pessoas são contratadas por suas habilidades técnicas, mas são demitidas pelo seu comportamento. Pois bem, um escritório jurídico com uma boa gestão jurídica estratégica relacionada à gestão de pessoas, ele se preocupa com esse recrutamento e essa seleção. Como eles vão ser realizados, quais etapas, enfim, evitando, assim, erros nas contratações. Mas, assim, é importante falar também que, ok, evita erro, mas todo mundo está suscetível a erro, né? Então, assim, é só realmente um filtro, né? Em relação a isso, a gente consegue observar, eu não sei se vocês já participaram de processos seletivos de departamentos jurídicos, mas geralmente quem faz os processos seletivos do departamento jurídico é o Recursos Humanos, e eles fazem todo um processo seletivo com etapas, e enfim. E é esse o objetivo, né? De manter, de trazer profissionais que realmente vistam a camisa e queiram estar dentro, trabalhando nesse escritório, nesse departamento. Enfim, é fundamental nesse ponto que exista uma organização, essa organização para como a pessoa se relaciona dentro da empresa, dentro do escritório, como ela cresce, como elas são premiadas, como elas se sucedem dentro da empresa. Outro exemplo que eu posso dar disso é relacionado a plano de carreira. O plano de carreira, ele motiva profissional a ser melhor. E profissional feliz é profissional que tem entrega, né? Dito isso, eu vou passar para o segundo pilar. O segundo pilar é o marketing. O que é o marketing? Ele nada mais é do que a estratégia de posicionamento para os advogados no mercado. Como é que a tua marca vai ser vista externamente pelos teus possíveis clientes. É uma construção. Essa é uma das áreas mais sensíveis e dinâmicas, porque a OAB apresenta restrições, como a Mirla já falou, e também como vocês viram na live do Jader, com certeza vocês assistiram. Mas como as formas de marketing mudaram muito nos últimos tempos, hoje nós temos diversas ferramentas que podem ser usadas. Mas é aquela coisa, a gente precisa ter bom senso, né? O senso comum é de que o produto do marketing jurídico hoje é a produção de conteúdo. Então, a OAB não permite toda forma de marketing. Então, a palavra de ordem para estar dentro desses padrões de conteúdo, padrões impostos pela OAB, é marketing de conteúdo. O advogado, ele não pode falar da sua marca, ele não pode falar do seu serviço, ele não pode falar dos seus dados de contato, mas ele pode criar conteúdos informativos, educacionais, que são relevantes e atrair dessa forma a atenção do seu possível cliente, né? E no que diz respeito ao marketing, a gestão jurídica ela é importante porque ela se preocupa com essa produção adequada de conteúdo, que obedece à legislação. Enfim, dito isso, demonstrada essa importância, eu vou passar para o terceiro pilar, que é a gestão financeira. E aqui é o meu queridinho, é o que eu tenho atuado hoje e, assim, eu estou em constante aprendizado, porque, como vocês estão percebendo, são ferramentas de administração mesmo. Então, acaba que a gente acaba se reinventando, né? Porque sou formada em Direito, eu vou aprendendo basicamente indo atrás, fazendo cursos, enfim. Aqui, na gestão financeira, é importante inicialmente mencionar que a gestão financeira ela é algo muito mais complexo do que eu vou citar aqui. Mas eu acredito que não cabe nesse momento falar de plano de contas, de rotina de contas a pagar, de receber, de regime de tributação. Mas, enfim, eu quero mencionar para vocês que o financeiro ele engloba todos esses termos feios que eu acabei de falar, mas ele também tem a relação com o processo. Então, aqui eu vou focar no processo. E nesse ponto, a gente tem que ter em mente a conciliação daquilo que é gasto no processo e quem será responsável pelo pagamento.
Porque quando a gente fala de gestão financeira, a gente pensa logo fala de gestão. Horários. Pessoal, aqui para mim o áudio da Mari falhou. Para vocês, como tá, Jade? Travou um pouquinho também. Vou aproveitar aqui enquanto está travando para responder uma pergunta, algumas perguntas, na verdade, que surgiram aqui. O Marcos, Vinícius, a Nébia fizeram aqui a respeito do marketing. Eu vou tomar licença para responder. Marketing de conteúdo, ele tem muito a ver com a ideia de marketing na advocacia, gente, porque a publicidade da advocacia, por determinação tanto do próprio Estatuto da OAB, como dos demais provimentos, né, o próprio Código de Ética e Disciplina, o Regulamento Geral, o Provimento 94 de 2000, que é o que trata mais especificamente dessa matéria, determinam que a publicidade ela tem que ser discreta, ela tem que ser moderada, o que significa que ela não pode ser ostensiva, ela não pode ser exagerada, ela não pode ser repetitiva, ela não pode ser mercantilizada, ela não pode captar clientela, e tem que ser, acima de tudo, informativa. E aí, o que é que seria esse informativo? A lógica do nosso ordenamento é a de que, pelo menos na lei, tá, gente? Eu estou falando isso com a perspectiva legal, tá bom? Que o cliente busque o advogado e não o contrário. E, em razão disso, o que é que acontece? Qualquer coisa que seja o advogado buscando o cliente acaba sendo captação de clientela, acaba sendo mercantilização, o que não pode ser feito, porque o nosso ordenamento ele trata do acesso à justiça como sendo um direito fundamental, e o papel do advogado é de facilitar esse acesso à justiça. Você não poderia mercantilizar isso. E, assim sendo, o que acontece é que a publicidade advocatícia ela tem que ser uma publicidade informativa. E aí, o que é que seria o marketing de conteúdo no âmbito da advocacia? Seria exatamente você produzir conteúdo, você fazer uso de materiais, de expedientes, de vídeos, de textos, podcasts, etc., respeitando, claro, as regras de não ter habitualidade, de sobriedade, de inscrição, etc., que permitam que as pessoas sejam informadas de aspectos atinentes à advocacia. Então, o advogado ele pode, por exemplo, participar de um programa de jornal ou de um programa de rádio, explicando determinadas questões jurídicas, explicando os efeitos de uma nova decisão judicial, explicando os direitos do consumidor, os direitos do trabalhador, do pequeno empresário, etc. Porque isso tem um caráter de informação. Ele pode produzir isso na internet, viu, Marcos? Se você for ver os Instagrams de escritórios, enfim, advogados, etc., vão poder também, eles normalmente fazem isso, eles apresentam, gente, saiu uma decisão judicial assim, comentam o teor da decisão. Então, pessoal, aconteceu uma reforma legislativa assado, e apresentam esse impacto da reforma na sociedade. Isso seria esse marketing de conteúdo, e isso é permitido pela OAB. Repito, seguindo as regras de não ser algo ostensivo, de não ser captação de clientela, de respeitar a discrição, a moderação, mas esse caráter, esse teor informativo, ele é muito importante, ele é necessário, ele é inclusive o pilar da atividade de publicidade e propaganda para o escritório, para não dar essa mercantilização, tá? E aí, eu não sei se o áudio da Mari já voltou. Se não tiver voltado, Mila, eu passo a palavra para você. Oi, voltou, Mari, a gente está te ouvindo. Voltou? Voltou. Onde foi que começou a travar? Mari, você estava falando... Peraí, deixa eu voltar aqui para o slide. Gestão financeira. A gestão financeira, a questão da organização, e travou a partir daí, tá? Pronto, travou, Mari. Quando tu começou a dizer que ia focar mais agora, porque não é o espaço para se falar de planejamento, de plano de contas, de contas a pagar, contas a receber e planejamento tributário, e que você vai focar na parte financeira processual, certo? Okay. Aí tu estava começando quando travou. Ok, vamos lá. Então, eu vou focar aqui na questão processual. Em relação a isso, nós temos que ter em mente que deve haver a conciliação daquilo que é gasto com o processo e quem será o responsável pelo pagamento.
E aí, quando a gente está falando de gestão financeira de um escritório de advocacia, a gente pensa logo em honorários. Contudo, a gente tem que esclarecer que honorários são, sim, muito importantes, mas eles não são a única preocupação do escritório no que diz respeito à gestão financeira. A gente tem que pensar em todas as despesas que um processo gera. Custas, depósitos recursais, gastos com correspondência, cópias, enfim. E a gente precisa saber se todas essas despesas elas já estão incluídas no valor que é pago nos honorários contratuais, né, relacionado ao cliente, seja ele uma empresa, seja ele pessoa jurídica, seja ele pessoa física, enfim. Ou se esse pagamento ele vai ser realizado via reembolso de despesas. E se for realizado via reembolso de despesas, como é que esse reembolso de despesas é realizado? Quais são os procedimentos? Então, para além disso, o escritório ele precisa ter toda essa gestão do que é gasto com o processo. Em relação aos departamentos jurídicos, aqui eu destaco que os departamentos, eles geralmente contratam escritórios terceirizados, né, para acompanhar as suas demandas. E aí, como é que o departamento jurídico ele faz a gestão desse pagamento, desses honorários? Se esses honorários são fixos, se esses honorários são avulsos? Como é que é feito? Então, assim, tudo isso está relacionado, entendeu? No que diz respeito à gestão financeira. Então, é um pilar importantíssimo no que diz respeito à gestão estratégica jurídica. Jurídica estratégica, ao contrário. Todas essas questões, elas importam muito. E diante disso, já que eu dei essa pincelada em gestão financeira, em marketing, eu vou trazer agora o nosso foco da conversa, que é a gestão da produção jurídica. Que, enfim, nós que trabalhamos com controladoria jurídica somos apaixonados. Deixa eu só fechar aqui rapidinho, que tá apitando o e-mail direto. Um minuto. Pronto. Quando a gente fala de gestão da produção jurídica, nós estamos nos referindo ao sistema de controle de agendas de um escritório ou de um departamento jurídico. As definições dos procedimentos organizacionais, os organogramas, o desenho estratégico da operação jurídica como um todo. Nesse momento, é importante mencionar que a gestão da produção jurídica é de responsabilidade da controladoria jurídica. Eu já falei de controladoria jurídica algumas vezes aqui, né? E, assim, só para esclarecer, controladoria jurídica, por sua vez, é o setor dentro do escritório do departamento jurídico que organiza todas essas atividades que eu acabei de falar, que organiza os procedimentos, que organiza esses organogramas, que faz esse desenho estratégico de como as coisas vão funcionar. Uma controladoria jurídica, ela tem que estabelecer, no que diz respeito à gestão da produção jurídica, procedimentos claros, ou seja, para se chegar nessa gestão eficiente, é necessário estabelecer um fluxo de procedimentos, o menos burocrático possível, porque, assim, é importante esclarecer que esses procedimentos, eles servem para estabelecer um padrão nas atividades desenvolvidas, mas eles não devem engessar a produção, o trabalho dos colaboradores. Então, assim, como é que, trazendo para a realidade do escritório, como é que vai ser o protocolo das peças processuais? Quem é que vai fazer o protocolo? Se vai ficar a cargo da controladoria ou se o próprio advogado vai fazer esse protocolo? Quantos dias eu tenho antes do prazo fatal para fazer esse protocolo? Então, assim, e falando de departamento jurídico, em relação aos relatórios que precisam ser enviados para a contabilidade, relatórios de contingência, qual é a periodicidade que esses relatórios devem ser enviados. Enfim, todos esses procedimentos devem estar alinhados. E aí, como decorrência disso, os manuais. Os manuais, eles são muito importantes
no que diz respeito a essa gestão? Porque, assim, você imagina que eu falei aqui agora que existe uma rotatividade muito grande nos escritórios, e existe essa realidade também em alguns departamentos jurídicos. Aí você imagina que você chegou ali, geralmente uma pessoa está indo ali substituir outra e não tem aquele adequado tempo de treinamento, mas ele tem ele tem um manual. Quando ele chega lá, ele recebe o manual, e o manual ele é bem detalhado no que diz respeito a todas as atribuições, quem vai fazer o quê, quando, enfim. Como decorrência do manual, eu trago o treinamento de todas as atividades, de como é que são feitos, realizados esses fluxos. É bem administrativo. Assim, eu vejo muito que para a gente conseguir produzir um manual, para a gente conseguir treinar os profissionais, para a gente conseguir desenvolver fluxos que funcionem, a gente precisa saber, a gente precisa ter, não é nem noção, a gente precisa saber muito bem de processo, a gente precisa saber muito bem como é que funciona um escritório, um departamento jurídico, enfim. E aí a controladoria jurídica, essa gestão da produção jurídica, ela se utiliza muito da tecnologia e da inovação. É importante entender aqui que quando a gente fala de inovação, não significa que a gente está tratando de algo absolutamente novo, como a Mila já pontuou. A inovação ela ocorre quando a gente utiliza um método novo, para tratar algo que já existe. Então, assim, a gente está falando aqui de uma forma nova de atender os clientes, uma forma nova de gerir os processos, Mari, de fazer essa gestão de processos. Não sei se está travando para os demais. Eu vou aproveitar aqui o ensejo para fazer uma pergunta. Tá normal? Para mim tá normal. E também para mim não travou nada, nem o vídeo, nem o áudio da Mariana. Como é que tá pro pessoal? Tá normal. Desculpa, então, a interrupção, mas já que eu já interrompi, vou aproveitar aqui. Traga a pergunta. As perguntas, na verdade, que são duas, uma da Gabi e uma do Wesley. Uma que tem mais pertinência especificamente com o que a Mari estava falando, e outra que não é exatamente a mesma coisa, mas é importante ser tratada também. E aí eu deixo a critério de vocês dois quem é que prefere responder. A Gabi perguntou se a controladoria também é responsável pela gestão dos prazos processuais, que é o que a Mari começou a comentar. E aí eu acharia interessante que a gente explicasse não só que tá, já adiantando um pouco da pergunta, mas como faz isso e por que também vai além disso. E o Wesley está perguntando aqui se dentro da gestão jurídica a gente lida com o cliente externo, como é que é a forma de tratamento com o cliente externo. Eu acho isso um ponto pertinente também, inclusive porque uma parte da controladoria jurídica, não raramente é ela quem faz isso, vê questão de documento, vê questão de subsídio para as defesas, para as petições, etc. E aí, se possível, Miriam e Mário, eu queria que vocês falassem um pouquinho disso também. Tá joia. Ok. Mari, deixa eu só dar uma ideia. Essa parte da gestão dos prazos processuais, a gente meio que já falou um pouco, você já conversou um pouco sobre a questão das agendas, né? Que é a controladoria jurídica que faz a gestão da agenda, mas a gente vai falar bem especificamente sobre isso, Jade, quando a gente trouxer já a questão um pouco mais prática, que a gente vai trazer para vocês exemplos bem do dia a dia mesmo. Aí vai ficar super claro que, sim, a controladoria jurídica, como o Jade disse, é responsável, sim, pelo controle da observância dos prazos, certo? E Mari, tu conversa sobre a segunda pergunta? Sim, claro. Em relação ao contato com o cliente, né? Então, em relação a isso, depende muito do modelo que é utilizado de controladoria jurídica, certo? Porque depende muito do escritório, depende muito... quando a gente fala de empresa, não cabe tanto, mas depende muito do escritório. No escritório que eu trabalhava como controller, o primeiro contato, assim, o contato de negociação era feito entre os advogados sócios, e aí o primeiro contato em relação à organização, em relação à migração de carteira, em relação a essa organização de tudo que vai vir para o escritório,
é com a controladoria jurídica. Esse primeiro contato é todo da controladoria jurídica. E deixa eu só complementar questão, porque em departamentos jurídicos a gente não fala de clientes externos, a gente fala de clientes internos, né? Que são as áreas da empresa que o departamento jurídico atende. Então, como é que a gente... E nós temos também os colaboradores externos, que são os escritórios terceirizados. A gente tem uma comunicação diuturna com os escritórios, principalmente na gestão financeira. A controladoria jurídica ela é responsável por fazer a gestão financeira do departamento jurídico e do escritório, e em se tratando de departamento jurídico, a controladoria jurídica tem contato direto com o financeiro dos escritórios, muito provavelmente inseridos em uma controladoria jurídica de escritórios, para alinhar todos esses procedimentos, porque dentro da gestão financeira, o escritório precisa se organizar também tendo em vista os procedimentos dos clientes que ele atende. Então, ele tem data para faturamento e encaminhamento de nota fiscal, enquanto o departamento jurídico tem que receber essa nota fiscal, lançar para o pagamento. Essa comunicação, ela é muito ali a miúde, no dia a dia que é feito mesmo. E para com os clientes internos, existem, a depender também, como a Mariana comentou, da organização do departamento jurídico, a controladoria ela pode ficar, e não raras vezes fica, responsável por alguns projetos de departamento ligados às atividades dela. Então, existe muito ligado à questão financeira, a administração dos depósitos judiciais, do pagamento das custas processuais. Então, existe, sim, um relacionamento bem estreito com a contabilidade, com contas a pagar da empresa, com contas a receber da empresa. Existem, como a controladoria jurídica no departamento jurídico, ela é responsável, como a Mari já comentou, pela geração de relatórios padronizados. Então, as próprias áreas de negócio da empresa podem demandar diretamente a controladoria jurídica por esse tipo de relatório, que após uma checagem da equipe técnica é encaminhado diretamente pela controladoria, e todos esses assuntos a controladoria vai conseguir tratar em forma de bloco, certo? Ela não vai tratar processo a processo, ela não vai esclarecer o que é aquela demanda trabalhista, ela não vai esclarecer o que é aquele processo tributário, mas em assuntos de contingência, de provisão para contingência, a controladoria vai sim trazer esse tratamento do assunto como um todo, certo? Então, existe sim um grande tratamento, a depender da forma com que as controladorias são formatadas dentro dos escritórios e dos jurídicos corporativos, com os clientes internos e externos. Tá bom, pessoal? Pronto, Mari, fiz meu parêntese grande, mas fiz. Ótimo, maravilhoso. Certo, deixa eu ver, eu estava falando de tecnologia e inovação, né? Então, a inovação, ela ocorre quando a gente utiliza um método para tratar de algo que já existe, certo? Aí eu estava falando sobre as diferentes formas de atender o cliente ou de gerir processos, certo? Então, assim, eu posso dar um exemplo que a Mirla já deu, que é o do processo eletrônico. Os processos judiciais, eles existiam já de forma física, mas hoje a grande maioria é eletrônico. Então, isso é uma inovação, entendeu? E a relação aplicada de todas essas novidades tecnológicas no mercado jurídico, com essa relação, em relação a isso, hoje a gente vê, na verdade a gente já passou, né, muito por esse momento de transição, mas a gente ainda passa, ainda existe muita coisa. A inteligência artificial é um exemplo disso. Então, assim, a gente pode também mencionar, em relação à inovação e tecnologia, as pesquisas de jurisprudência, as jurimetrias, estatísticas, enfim. Outra coisa que também é muito mencionada é a questão daquele... Como é que está meu processo, doutor? Que, assim, hoje os escritórios eles já utilizam softwares que dão essa informação
o cliente, assim, que ele pode simplesmente entrar, ele recebe um acesso e ele pode entrar e verificar como é que está o processo dele. Que a informação que vai estar lá é exatamente a mesma informação que o advogado daria. E aí, como tecnologia, a gente também, assim, eu acho que o ponto-chave no que diz respeito à controladoria jurídica, a gestão jurídica estratégica, a gestão da produção jurídica, é o software. Ele é a nossa principal ferramenta para fazer essa gestão eficiente, né? Seja do departamento jurídico, seja do escritório de advocacia. E aí, nesse sentido, a gente utiliza também as ferramentas de gestão que já foram mencionadas também pela Mirla, planejamento estratégico, 5W2H, que assim, eu também acho que não cabe falar, até porque eu acho que eu já tô me prolongando bastante. E aí, para finalizar esse pilar, né, eu vou falar sobre uma das coisas que eu mais gosto de fazer, que é a questão da medição da produtividade, que são os indicadores de desempenho. Eles são produtos, eles são resultado do nosso trabalho, do trabalho da controladoria jurídica. Aí eu venho... Ai, desculpa, foi porque alguém teve um barulho. Esses indicadores de desempenho, eles são produtos, são resultado do nosso trabalho na controladoria jurídica, eles são feitos por meio da análise desses dados incluídos diariamente no software de gestão. Com esses dados, a controladoria jurídica, ela consegue construir apresentações em BI, Business Intelligence e dashboards, com avaliação de produtividade dos colaboradores. Eu também vou falar mais na frente de timesheet, que hoje as pessoas estão utilizando bastante, cada dia mais, que é utilizado bastante para essa medição de produtividade. Na prática, esses indicadores, eles podem servir, por exemplo, para avaliação de uma possível promoção do advogado. Eu, por exemplo, trabalhei num escritório em que havia uma avaliação anual. E aí, todo início de ano, os sócios chegavam para a controladoria jurídica e pediam os indicadores de desempenho dos advogados, dos estagiários, enfim, de todos os colaboradores. E com esse dado, que aí, assim, pode ser, por exemplo, quantos prazos foram entregues com 2 dias de antecedência, enfim, o advogado que sempre faz o protocolo no prazo fatal. Todas essas questões podem ser abordadas nesses indicadores de desempenho, nessa medição de produtividade. E é uma ferramenta muito importante. Eu acho que, assim, acaba que é um pouco mais importante... Não é que é mais importante, mas, assim, é mais significativa no que diz respeito a departamentos jurídicos, porque a gente está falando ali de análise de um negócio. Então, assim, com esses indicadores, a gente consegue, por exemplo, ver... que aquele objeto X, naquele tribunal, naquela área, ele tá sendo procedente em todos os processos. Enfim, que talvez esteja sendo revertida essa decisão em segunda instância. Então, assim, esses indicadores são muito importantes nesse quesito. Enfim, dito isso, né? Depois de explanado esses 4 pilares da gestão, eu passo a palavra de novo para a doutora Mirla. Vamos lá, gente. Então, vimos a necessidade da gestão jurídica ser mais profissionalizada na nossa realidade, entendemos os conceitos com a Mariana e trazemos hoje a necessidade da gestão, de uma gestão eficaz da produção jurídica, principalmente, já que esse é o nosso foco maior nesse nosso bate-papo, para o que a gente está vivendo hoje, né? Então... Para te fazer 2 perguntas que surgiram aqui, que eu acho que tem a ver com um pouco com isso que você vai colocar agora nessa reta final do slide. Uma pergunta do Henrique, que ele coloca como e em que medida essas habilidades de gestão podem ser estimuladas dentro do ambiente profissional. Acho que é uma pergunta extremamente pertinente. Até você vai colocar aí o Victor e todo mundo em casa, né? Como é que a gente pratica isso de casa também, talvez seja uma abordagem interessante para a pergunta. E a segunda é a do Sérgio, que ele pergunta de que forma é que a gente pode promover uma atuação mais proativa para entender as carências, as necessidades jurídicas e principalmente
as ações devem ser desenvolvidas para atender com mais eficácia o interesse do cliente. Acho que também tem um pouco a ver com isso que você vai abordar aqui. Eu prefiro lançar logo só para você, no curso da explicação, se puder responder essas perguntas. Tá bom? Tá ótimo. A gente montou já de uma forma agora de trazer essa importância em tempos de crise, a importância da gestão jurídica em tempos de crise, como eu já falei anteriormente, com casos bem práticos, com exemplos bem do dia a dia. E vocês vão entender realmente, a segunda pergunta, ela vai ser respondida naturalmente pelos exemplos que a gente vai trazer, de como isso fica importante e de como cada vez mais, não só nós advogados no nosso dia a dia, mas como nós gestores que estamos fazendo essa supervisão do que está acontecendo, vamos notar a necessidade de profissionalizar a nossa gestão, certo? Porque os resultados, eles falam por si sós. Os resultados de uma análise bem feita, porque foi feita uma gerência sobre aquilo que está sendo analisado, eles trazem patente a necessidade de implantação de uma ação. É aquela coisa, aquela via de mão dupla de efeito e consequência. A gente nota o que está acontecendo e sabe, eu preciso trabalhar em cima disso. E cada vez mais que a gente vai rodando essa engrenagem, a gente vai vendo como o resultado das nossas ações tem sido proveitoso para os nossos clientes externos, no caso dos escritórios de advocacia, e para os nossos clientes internos, que são os negócios que os departamentos jurídicos atendem, certo? Então, como isso vai, falando assim conceitualmente, falando assim por cima, fica difícil de vocês mensurarem isso no dia a dia, mas a gente trouxe casos bem do dia a dia mesmo, aquela coisa que provavelmente você viu no seu dia a dia e vai entender, agora eu tô entendendo o que essa criatura tá falando. Vocês vão ver que faz sentido, certo? Mas respondendo, acredito que foi o Henrique, né, que perguntou sobre a questão de desenvolver, de notar como essa habilidade existe. Henrique, é algo de feeling mesmo. Para você ter ideia, e aqui eu vou fazer uma digressão, prometo que só de 2 minutos, senão a gente não consegue trazer para vocês todo o conteúdo que a gente preparou e tá bacana. A primeira vez que eu trabalhei com gestão jurídica foi no ano seguinte ao que eu me formei, foi em 2007. E eu sequer entendia o que era que eu estava fazendo. Aliás, é lógico que eu entendi o que eu estava fazendo, mas eu não fazia ideia da dimensão que aquilo que eu estava fazendo ia 10, 11 anos depois ter dentro do mercado jurídico, certo? É impressionante como a gente desde o início disse que é muito bom que as faculdades abram esse espaço para se falar de gerência jurídica, para se falar de gestão jurídica estratégica, para se falar de uma implantação de controladoria, porque existem, sim, muitos profissionais na nossa área que entendem que estão no direito por alguma coisa, mas ainda não sabem o porquê estão ali. São advogados que, como eu nunca gostei do contencioso. Fazia, me rebolava, estudava, fazia petições, ia para audiência, enfim, despachava com o juiz, conversava com o diretor de secretaria, mas nunca foi uma atividade que eu dissesse, oba, hoje eu vou para o tribunal despachar com o desembargador. Não, nunca foi. Mas me colocasse para estudar um relatório, para preparar uma apresentação para os sócios, gente, aquilo ali me fazia tão bem. E nós temos, sim, muitos estudantes e profissionais na nossa área que se identificam com essa parte da advocacia, com essa parte analítica de dados, analítica das informações produzidas, que não sabem que existe uma área para isso, que não sabem que existe um solo fértil para que esses profissionais possam crescer. E isso a gente consegue enxergar, hoje já com um pouco mais de maturidade na profissão, eu já consigo enxergar quem é aquele estagiário de direito dentro do departamento jurídico, que está lá na equipe civil, mas
adora ver as minhas planilhas de Excel. Eu sei que aquele advogado que está no tributário está ali desenvolvendo as teses para ajuizar novas ações, mas não pode ver um BI que a gente produz lá na controladoria que fica doido para saber como é que eu faço esses botões, tá entendendo? Existe isso. Não vai saber, não. BI, a Mari falou há pouco, é o Business Intelligence, certo? A gente tem algumas ferramentas de mercado. Gente, é como se fosse assim. Não sei se vocês assistiram, tem Minority Report, né? Aquele filme até com o Tom Cruise, que fica um negócio na tela, aí um bocado de gráfico, aí você vai apertando os botões e os botões vão mudando a análise dos gráficos. Isso é um Business Intelligence, ok? Significa colocar em imagens, em gráficos animados, todos os dados da produção jurídica. E, gente, fazer uma apresentação com esse tipo de riqueza de detalhes, você vê a diferença do impacto que causa no seu cliente, diferentemente daquelas apresentações estáticas que a gente conhece tradicionalíssimas. Por quê? BI é uma inovação que está chegando no direito com tudo, veio para ficar e agrega muito no valor do que a gente entrega, certo? Então, voltando à pergunta do Henrique, eu acredito que essa percepção da pessoa que se identifica com essa área, ela deve ser objeto de um olhar muito criterioso e carinhoso dos gestores que estão acompanhando o trabalho desse profissional, porque existem, sim, muitos talentos, hoje em dia, que só estão esperando ser descobertos nessa área. E para isso, minha gente, se algum de vocês se identifica, se alguma coisa do que a gente está dizendo está animando vocês de alguma forma e vocês querem saber como trabalhar, olhe vocês, vocês venham atrás da gente, que a gente está aqui à disposição, de peito aberto e querendo que venham mesmo, porque é uma área muito apaixonante, viu? Estamos à disposição. Pois vamos voltar, gente. E Jade, agora tu vai ser meu público-alvo, tá bom? Porque eu vou precisar de uma pessoa que interaja comigo rapidinho, porque eu não vou perguntar para a Mariana, que a Mariana, né, já vou saber decoradas as respostas dela, que eu conheço os trabalhos dela. Me diga uma coisa. Vamos trazer para a prática. Eu só podia se pudesse via só chat, se tu me trouxer rapidinho. Pronto. É só porque é algo bem... É um ping-pong. Eu vou perguntar, vai responder, certo? É só para a gente, porque eu estou vendo aqui que a gente já está nos 20 e poucos minutos finais, né? Estou querendo não perder no nosso, certo? Vamos lá. Para a gente entender a importância desse controle de prazos, desse controle de agenda. Jade, teus estágios, tá? Tu não me fala da tua vida profissional, que eu sei que tu advogou, conheço os escritórios que tu advogou, eu sei como é que eles trabalham. Mas na época dos seus estágios, lembre aí. Como era que tu sabia, como era que chegava para ti, o que tu tinha que fazer? Normalmente, meu chefe dizia, ó, faça isso, ou então mandava um e-mail. Um dos escritórios tinha eu recebi uma planilhazinha, mas só numa época de estágios. Aí como era que tu respondia pro teu chefe, ou para a pessoa que te mandou pelo e-mail essa planilha que tinha feito? Por e-mail também fiz tudo. Então mandava para ele e deixava ele se virar. E me diz uma coisa, era tu que fazia o protocolo do prazo que tu terminou uma contestação, botava no famigerado PJE, ou no Projude, ou no ESAG, ou no que era? Outros não. Certo. Tu gastava mais ou menos quanto tempo do teu dia tendo raiva de ver essas coisas? Até hoje, isso aí. Eu fui fazer um protocolo no PJE, tive que ficar abrindo um chamado para fazer a porcaria do protocolo, porque dá raiva demais. Agora, isso anteontem. Isso foi ontem, né? Citando o Celton Mello, isso foi ontem. Segunda-feira, exatamente. Deixa só mais uma pergunta. Deixa eu ver o que era que eu ia perguntar. E quantos e-mails desnecessários diariamente tu tinha na tua caixa? Mila, você lembra na química que tem aquele conceito de mol, que é 6,02 vezes 10 a 23?
eu acho que um molde de e-mails desnecessários por dia, mais ou menos. Publicação de tudo que era jeito. Pronto. É muito. É exatamente aí que a gestão vai atuar mais sensivelmente, minha gente. O que é que a gente vai mostrar para vocês? E Mari, a gente tinha pensado em dar uma explanada antes, mas eu acho que a gente pode ir direto para os exemplos práticos, certo? Vamos direto para os exemplos práticos, que eu acho assim, o pessoal agora entendeu o que é que a gente quer dizer, né? E vai ver, ai, faz sentido o que elas estão falando. Gente, a gestão, o que é que ela vai fazer? Ela vai trazer pronto para vocês, pronto para o estagiário, pronto para o advogado, normalmente via software, certo? Normalmente os softwares de mercado, eles são ferramentas web. Então, você pode, inclusive agora como nós estamos em plena pandemia, recebendo nossas agendas normalmente na nossa casinha. Então, o que é que a controladoria jurídica vai fazer? Todo santo dia você vai chegar, abrir o seu computador, o seu notebook, ligar lá o seu desktop e vai ver. A sua agenda, você tem esses prazos. Quando você disser o prazo está ok, você não precisa mandar um e-mail para a controladoria saber que está ok, porque a controladoria fez a parametrização do software, que ela é comunicada quando o prazo está ok, e a controladoria vai fazer o protocolo da petição e vai mostrar dentro do software a evidência de que aquele protocolo foi feito tempestivamente. Então, o que é que a gestão jurídica faz? Ela deixa o advogado advogar. E agora eu retorno a uma observação que eu fiz lá no início, que diante da pergunta de um de vocês, se a inovação, se a inteligência artificial não ia tornar o advogado obsoleto, se não ia substituir o advogado. Não, a inteligência artificial, as inovações, a gestão jurídica aperfeiçoada, ela vai deixar o advogado advogar. O advogado, em vez de ficar preso nessa gestão que o próprio Jader teve, de 1001 e-mails desnecessários dentro da caixa de entrada dele, ele vai conseguir, em vez de perder o tempo dele, olhando planilha, olhando e-mail, baixando planilha, fazendo protocolo, ele vai empregar o tempo dele pensando na melhor tese de defesa, na melhor forma de se fazer uma sustentação oral, na melhor forma de ver, poxa, o meu cliente aqui nessa praça, ele só é condenado, mas na comarca contígua, ele só é vitorioso. O que é que está acontecendo de errado? Eu vou atuar aqui. Então, o advogado, ele vai voltar a ser aquele estudioso do direito, que a gente vê na nossa profissão, que é o que a gente pensa que vai fazer quando sai da faculdade, e que quando chega na realidade as coisas não são assim. A gente vai fazer agora um paralelo de escritório e departamento jurídico com e sem gestão jurídica profissionalizada, e vocês vão ver bem facinho como tem um impacto grande nas nossas atividades. Mari, é contigo a parte de escritório, né? E depois eu retorno com o departamento jurídico. Certo, eu vou tentar correr aqui. Ai, como a Mirla falou, eu acho que a gente pode fazer uma associação até com o nome desse pilar da gestão, que é a gestão da produção jurídica. A gente está falando de organizar toda essa produção, né? Então, assim, eu vou falar bem rapidinho aqui, vou mostrar para vocês 2 cenários, certo? Bem rapidinho. Imagina que você é um advogado e você trabalha no escritório A. Esse escritório A, ele parece com o escritório que o Jader estagiou. Você não tem um software. Você não tem um software de gestão. Você não tem uma controladoria jurídica, um setor que vai te auxiliar, que vai te dar todo esse back-office, entendeu? Você não tem. Você faz a gestão dos seus prazos por uma planilha de Excel, por uma agenda física, enfim. Na sua rotina diária, você tem que ler publicação, você tem que controlar a agenda, tem que dividir o tempo entre as suas reuniões, os prazos, os protocolos, as audiências. Nossa, só de pensar nisso. Fora a rotina de responder os e-mails, que a Mirla também já falou. Gente, assim, eu lembro, eu também... eu estagiei em um escritório que eram mais de 100 e-mails por dia. Eu ficava, meu Deus do céu, era realmente uma quantidade absurda.
Fora os famigerados relatórios solicitados pelo cliente, porque isso sim, eu vou dizer para vocês, é o terror do advogado. É o terror, é real. Então, aí, assim, nesse momento eu também abro um parêntese, que o que a gente está falando é que essa gestão, ela otimiza o tempo. E aquela coisa, o tempo é dinheiro. Mas não há nada de errado em você se organizar na sua planilha Excel, de você se organizar na sua agenda, se dá certo, massa. Entendeu? Mas se você tem essa ferramenta, se teu volume de processos cresceu, tu vai precisar de uma gestão centralizada, certo? Imagina... Alguém abriu... Não. Imaginou o cenário A, o escritório A? Ok, agora vamos para o escritório B, que é o plano das ideias, né? Aquela coisa, aquele sonho. No cenário do escritório B, você chega no escritório, você está lá com a sua agenda bem linda, você sabe quais são as audiências que você vai ter até o mês que vem, você sabe todos os seus prazos, bem bonitinho, tudo bem delimitado, as reuniões, tudo. Você recebe diariamente na sua agenda todos os seus prazos, enfim, um sonho. Até um protocolo. Quando você chega no dia do seu prazo, você envia o protocolo ali para o setor de controladoria jurídica e ele vai e faz esse protocolo. Parece um sonho, né? Assim, parece um sonho. E assim, não é um sonho, é realidade. Isso já é realidade em muitos escritórios aqui. E assim, eu acho que quem trabalha em escritório, quem já estagia em escritório aqui, consegue visualizar essa realidade. Porque assim, eu pelo menos, eu já antes de trabalhar com controladoria jurídica, eu trabalhei em um escritório que tinha toda essa gestão centralizada, que tinha toda essa organização. Aliás, eu já trabalhei nos dois cenários, na verdade. E a gente não pensa, quando a gente está na função do advogado com uma controladoria jurídica bem implantada, bem estruturada, a gente não vê tudo que está por detrás de toda aquela organização. A gente pensa, ela vai lá e recebe e manda pra gente, tá tudo bem. E não é assim, é todo um fluxo de procedimentos, tudo bem estruturado, com organograma, tudo bem bonitinho. Então, assim, como eu disse, não é um cenário utópico, realmente acontece. E o ramo realmente tem crescido muito. E, inclusive, as consultorias de implantação de controladoria jurídica, assim, eu vou até citar um nome aqui para vocês pesquisarem depois, a Lara Sellen, ela realmente ela é uma estudiosa nessa área e muitos dos nossos ensinamentos são prepussados por ela, certo? Então, enfim, a realidade entre o escritório A e B, existe um abismo, é realmente muito diferente. É muito diferente você conseguir se dedicar à sua produção. E aí, assim, de novo, como a Mirla já falou, essa implantação dessa controladoria jurídica, você imagina que você chega no escritório que não tem nada, que não tem nenhum desses procedimentos, não tem nenhum desses fluxos. É um caminho realmente desafiador, mas ele não é impossível. Experiência própria, não é impossível. Então, assim, vamos às perguntas aqui, já. Cenário A, cenário B. A Mirla perguntou para o Jader quanto tempo ele acha que ele gastava fazendo essas atividades que eram mais administrativas. Quanto tempo vocês acham que o advogado do escritório A gasta realizando essas atividades administrativas? Eu já vou responder, é retórica a pergunta. Por experiência própria, eu digo que no mínimo umas 2 horas diárias, levando-se em consideração aí o volume de clientes, enfim. Tempo esse que ele poderia estar gastando, realizando, elaborando petições, fazendo análise de contratos, enfim. Para além disso, como é que vocês acham que os coordenadores, que os sócios fazem a análise, verificam que um prazo foi cumprido? Não vai ser recebendo e-mail, ele vai só realmente, no escritório B, né? Ele vai só realmente entrar no software e ver o comprovante de protocolo. Porque se fosse no caso do escritório A, para ter certeza, o coordenador, assim, vamos falar de um prazo importante, né? Porque isso também não vai acontecer com todos os prazos.
o coordenador ele vai ter que ir lá e vai ter que olhar o protocolo, certo? Então, assim, aqui a gente consegue visualizar que essa gestão centralizada gera uma maior facilidade, gera tempo de produção, entendeu? E aí, assim, trazendo aqui para esse cenário de crise, vamos lá, imaginem vocês. Imagina aqui que vocês trabalham no escritório que atende a nível nacional. Com o Covid, com a crise gerada pelo Covid-19, houve uma confusão enorme no judiciário em relação aos prazos. Até agora, assim, a gente participa de grupos de WhatsApp de controladoria jurídica, e nesses grupos é o tempo todo mundo falando, cadê? Você recebeu portaria, sei lá, do Rio de Janeiro, a portaria em relação à suspensão dos prazos, lockdown, imagina a confusão. Aí você vê a facilidade que ter essa gestão centralizada em no setor de controladoria jurídica, gera para o escritório. Porque, assim, trazendo para essa realidade, né, de que a gente está trabalhando em casa, o impacto ele vai ser o mínimo possível. Claro que, enfim, né, a gente está falando de uma crise gerada por um vírus que, né, não vamos nem entrar nesse assunto, e que está todo mundo em casa, mas a gestão centralizada, ela faz com que tudo isso seja o software e todas essas ferramentas que a gente falou, ela faz com que o impacto seja menor. Não que não tenha impacto, mas que o impacto seja menor. Porque as rotinas, elas vão continuar, de certo modo, do mesmo jeito. De certo modo, né? E assim, agora eu passei por esse cenário A, esse cenário B, falei de crise, falei de portaria. Agora, assim, a gente precisa ver o outro lado também, né? Que a Mirla vai trazer para vocês como é que o departamento jurídico ele visualiza essa gestão realizada pelo escritório, porque assim, depende dessa gestão do escritório no que diz respeito à carteira de clientes que o escritório é responsável. E como é que esse departamento jurídico visualiza essa gestão realizada pelo escritório e como que a partir disso se organiza? Mirla, sua vez. Gente, obrigada, Mari. Eu vou tentar aqui falar super rapidinho, que eu sei que a gente já está estourando no horário, a gente tem até 6h40, né? Então, eu vou resumir bastante os exemplos que a gente tem dentro do departamento jurídico, mas se vocês tiverem mais curiosidade, gente, depois a gente disponibiliza o e-mail e vocês podem solicitar que a gente solte o material para vocês, tá bom? Vamos lá, a Mariana falou em algum momento da explanação dela que dentro da rotina do advogado ele tem que inserir os famigerados relatórios solicitados pelos clientes, né? Esses relatórios, eles são importantíssimos para nós em departamento jurídico, porque as empresas, elas exigem da gente duas coisas básicas, né? Os negócios que nós atendemos, eles exigem um consultivo estupidamente especializado no negócio em que nós atuamos, de forma a contribuir de forma positiva para evitar quaisquer danos para os negócios em que a gente atua, e uma gestão de carteira contenciosa muito eficiente, de forma a diminuir a provisão para contingência dentro da nossa contabilidade, que impacta diretamente o resultado da empresa, e firmar bons acordos naqueles processos considerados perdidos. Então, vamos também fazer o paralelo da empresa, do departamento jurídico da empresa A, que não tem uma gestão profissionalizada, e do departamento jurídico na empresa B, que já andou na sua profissionalização de gestão jurídica. O normal dos departamentos jurídicos, salvo algumas exceções que a gente tem no Brasil, é de terceirizar para escritórios contratados a carteira contenciosa. E muitos até a carteira consultiva, eles conseguem fazer também essa administração por fora. Mas vamos nos até ao contencioso, certo? Quando a gente não tem uma gestão jurídica especializada no departamento jurídico, o que é que a gente depende? Única e exclusivamente dos relatórios enviados pelos escritórios terceirizados. E o normal também, mais uma vez, é cada empresa trabalhar com mais de um escritório. Então, quando o advogado interno recebe esses relatórios, vocês imaginam que cada escritório usa um software diferente, uma planilha de Excel com padrões diferentes,
e que cadastram eventos processuais de forma diversificada, e o advogado interno tem que consolidar tudo isso para trazer desses dados esparsos uma informação interessante para o diretor jurídico dele e, logicamente, para a diretoria da empresa. Quando a gente tem uma gestão jurídica profissionalizada, o que é que normalmente as empresas, os departamentos jurídicos que já trabalham de uma forma um pouco mais organizada nesse sentido já fizeram? Eles investiram em um software próprio, e em vez de esperar relatórios dos escritórios, o que é que ele faz? Estabelece usuários para os escritórios, para que os escritórios alimentem diretamente o software da empresa, e dentro da empresa a gente vai ter relatórios padronizados, já prontos para cada necessidade que a empresa tem, e no momento em que alguém do negócio, da diretoria, o diretor jurídico, quem quer que seja, solicite isso, o que é que o advogado vai fazer? Ele literalmente vai apertar um botão, e como ele não vai perder o tempo dele consolidando e montando o verdadeiro quebra-cabeça de relatórios, o que é que ele vai fazer? Ele vai simplesmente olhar a carteira dele como um bloco e entender que esse bloco tá um pedaço diferente nesse canto, tá um negócio mais estranho no outro, e ele vai conseguir fazer análises substanciais, análises importantíssimas para os negócios que ele atende, para saber como agir preventivamente para que esse passivo não exista mais e para agir pontualmente naquele passivo que já existe para dar uma melhor solução. Gente, eu acho que o que a gente pode tirar de conclusão da gestão jurídica estratégica centralizada é que ela traz uma otimização da utilização dos dados, uma otimização dos serviços de back-office, das atividades de back-office, e para o advogado técnico, o que é que ela vai fazer? Deixar ele pensar em direito. Eu acho que é o ensinamento maior que a gente consegue trazer disso. Certo? Jader, aqui nós explanamos, ainda que nesse finalmente um pouco atropeladas o nosso assunto, porque como vocês viram, é assunto que gera assim uma curiosidade, é assunto que gera assim uma interação, que gera dúvidas, que é algo novo, e como tudo novo tem uma curiosidade, né? Ele produz uma curiosidade. E foi muito bom poder conversar com vocês. Continuamos à disposição, como já dito aqui algumas vezes. E usem e abusem da nossa disponibilidade, tá joia? A gente traz aqui ao final, né, Mari? Sim, vamos lá. Vou aproveitar também para agradecer o Jader, esse espaço. Vou agradecer a presença de todos, a interação. Tem várias perguntas aqui que eu tô louca para responder. Tô vendo aqui, já tô louca para responder. Eu queria fazer elas, mas vou falar disso num minutinho. Enfim, assim, eu só realmente finalizando queria dizer que queria agradecer, né, o espaço, queria dizer realmente que isso foi uma pincelada, existe muito mais conteúdo para falar, mas enfim, a gente realmente queria passar uma visão geral para vocês. E também eu queria aproveitar, né, para falar que se vocês quiserem saber mais sobre gestão, a gente tem o LinkedIn da comissão e o Instagram, que é @gestãojurídica_OBCE. E assim, se vocês tiverem curiosidade, deem uma passada lá. E para finalizar a apresentação, eu gostaria de falar essa frase que é do Henry Mitzberg, que é um estudioso de administração. Ele é ele é PhD, né? Enfim, ele é PhD pelo MIT. E, assim, basicamente, a gestão significa influenciar a ação. Gestão é sobre ajudar as organizações e as unidades fazerem o que tem que ser feito, o que significa ação. E é com essa frase que a gente encerra a nossa apresentação. Muito obrigada. As representativas aqui. Tu pode só passar o slide, Jada? Posso? Esse slide, gente, eu e a Mirla, nós achamos muito interessante, porque mostra o nosso dia a dia. A gente fica louco, é processo, é gestão, é ferramenta, e aí a gente tenta ser multifuncional. Mas é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado. Obrigado, Mário. Obrigado, Mirla. Antes de a gente encerrar, eu queria
fazer umas considerações rápidas, agradecer mais uma vez em nome da Unicef. Eu vou ainda passar aqui a palavra para o professor Paulo, que é o nosso coordenador do NPJ, que vai conversar um pouquinho com vocês, vai agradecer aqui também e trocar uma ideia rápida com os alunos. E aí eu, enfim, agradeço mais uma vez a disponibilidade, agradeço a atenção. Tem muita pergunta legal, pessoal, que eu realmente gostaria muito de ver respondida, assim, que algumas delas já foram, né? Algumas, por exemplo, que a Gabi fez aqui sobre a questão dos sistemas. Jade, faz um Sim, favor. Claro, Passa essas perguntas para a gente, que a gente te responde, tu solta no grupo dos teus alunos. A gente faz questão de trazer isso, Com viu? certeza. Pode mandar e a gente vamos trabalhar junto nisso, gente. E venham conhecer mais da nossa área. Excelente, excelente. Vou fazer isso sim, Mirla. E aí eu vou, agora, até em razão do horário, passar para o Paulo. Paulo, por favor, se você puder abrir o microfone, puder ligar a câmera, enfim, não sei como é que você vai colocar aí. Olá, pessoal. Oi, professor, boa noite. Olá, boa noite. Bem, Mariana, Mirla, na verdade eu vim rapidinho só agradecer mais uma vez, junto ao professor Jader, a disponibilidade de vocês, né? Eu acho que esses tempos que estamos vivendo, cada vez tem convidado a pensar profissionais que saiam um pouco, né? Que saiam um pouco do óbvio e que tente beber de outras competências, inclusive com contato com outras áreas. E esse encontro de fronteira, né, da administração com o direito, com o marketing, ele tem sido uma saída necessária, uma competência que o aluno ele precisa começar, já saindo da faculdade, a perceber a importância disso. E aí a importância de trazer a experiência de vocês, a gentileza de vocês, através da OAB e da experiência de todas, para dividir com os alunos esse convite. Por isso que a gente, quando pensamos, né, no evento do NPJ para esse semestre, nós já sabíamos desde o início que seria algo ligado a esse campo da gestão, e eu fico muito feliz de ter aqui quase 150 alunos assistindo, a quais eu saúdo a todos, né, sobretudo aqueles que eu não estou tendo a oportunidade de encontrar em sala de aula, e agradecer também a valiosa colaboração da professora Rose Nunes, que tem feito um trabalho belíssimo de trazer aqui para esse ambiente do MS Teams vários encontros como esse ligados a esse campo do empreendedorismo e ao campo da gestão. Tem sido muito valioso para os alunos. Professora Rose. Oi, Paulo. Oi, pessoal. Eu entrei aqui rapidinho. Paulo, pode terminar. Depois eu faço as minhas considerações aqui. Tá ótimo. Não, no mais é mais agradecer a presença dos alunos. Vocês viram que para a disciplina de estágio 4, 6 e 8, nós, na transição do modelo do sistema de isolamento, nós suspendemos a disciplina para entender o melhor formato para retomar a rotina da disciplina. Aos poucos, estamos tentando, né, retomar essa rotina e temos tido experiências interessantes aqui nesse formato de estágio online, né? Depois a gente vai digerir um pouco o processo, né, de como isso pode ser aí aprimorado, o que a gente ganhou ou não com essa experiência, mas quando a gente tomou a decisão de ir retomando aos poucos, é porque a rotina dos escritórios, das instituições, estavam todas online. Por que a gente iria poupar, né, o nosso aluno de viver essa experiência online com todos os desafios, omissões que os escritórios também estão passando, né? E aí a gente traz uma prática mais próxima do que efetivamente as instituições estão passando agora, porque os escritórios estão funcionando assim, né? As empresas estão funcionando assim, os órgãos, né? Nós temos tendo agora eventos discutindo as teleconferências nas audiências. Então, é uma competência que a gente vai ter que se aprimorar e aprender a partir desse momento que estamos vivendo, tá bom? Agradecer mais uma vez aí a todas, né, aqui e aos nossos alunos
aqui presentes. Professora Rose. Rapidinho, assim, eu fiquei indo na outra sala e voltando, e aí vendo a Mirla e a Mariana falando de uma área que é a minha, né? Porque eu sou administradora, especialista em marketing, mestre em administração e doutora em administração. Olha que bacana! Pois é, aí eu ouvindo vocês duas, né, falando sobre inovação, sobre gestão profissionalizada, né, sobre BI, né, Business Intelligence, sobre Power BI, apresentação em Power BI, como é bonita, né, a apresentação, como é trabalhar em um escritório com uma gestão jurídica profissionalizada ou não, fazer essa interface dos dois mundos, a controladoria. E aí, assim, eu não podia deixar de falar e de parabenizar esse evento, porque eu dentro da Unicef, né, trabalho essa parte de carreira e vejo os escritórios pedindo que o aluno do direito ele saiba mexer no Excel, certo? E aí já não é mais um Excel básico, ele tem que ter um Excel intermediário, e para quem quer se destacar nesse mundo analítico, precisa buscar essas novas ferramentas, tá? Para quem está acompanhando o mundo das startups, o mundo aí das startups jurídicas, enfim, né? Assim, era mais para dizer parabéns. A gente, quando começou a esse movimento, né, do Carreiras na Real, no mundo online, foi um desafio a cada semana. A gente já está no 11º evento, certo? Assim, feito pela minha área, que é a coordenação de estágio, ou em parceria com outros cursos. E eu acho assim, que todo mundo ganha, né? Principalmente quando a gente começa a fazer, não sei, acho que a grande maioria está aqui, é do direito, né? Mas quando a gente faz essa interseção de áreas, eu acho que a gente só tem a aprender e a trazer coisas novas que o nosso aluno, e que, na verdade, todos os profissionais, hoje, eles precisam estar atentos a essas novas searas das áreas atuais. Então, Mirla, Mariana, muito obrigada, né? Em nome da Unicef, em nome da coordenação de estágio, certo? Paulo, Jader, né? Foi um prazer ajudá-los nesse evento, e era isso, mais um evento. E, na verdade, esse é o último, a gente está encerrando o semestre 2020.1 do Carreiras na Real, muito bem, né? Muito bem representado por vocês, tá bom? Gente, obrigada. Foi uma honra ainda maior. É uma honra ainda maior saber disso, já. Tu nem preparou o coração da gente, né? Pois é. Professora Rose, nós é que agradecemos, professora Rose, professor Paulo. A gente iniciou nossa conversa dizendo que é algo que a gente faz com paixão, que faz nossos olhos brilharem, que essa interseção de disciplinas traz uma carga de saber para o advogado que vai alavancar a profissão dele, que vai alavancar o saber jurídico dele, que é aquela coisa, é o pensar ganha-ganha, a gente só tem a ganhar abrindo os horizontes, e realmente é uma honra estar aqui, nós que estamos mais do que lisonjeadas, quando saímos daqui às 7, temos reunião na comissão, vamos levar para os nossos colegas membros toda essa experiência muito bacana que a gente teve, e aguardamos novos convites, estamos à disposição para os alunos. Quando voltarmos e pudermos, com a graça de Deus, voltar a nos ver pessoalmente, fazemos questão de dar um abraço em cada um, certo? E contem com a gente, nós estamos aqui realmente à disposição para o que pudermos ajudar para esse povo novo que vai já ser colega da gente. Legal. Obrigado, Mirla. É verdade, gente, assim, só complementando, realmente agradecer, foi realmente muito bom, e eu gostaria de ter tido um evento assim na minha graduação, como eu já falei. Isso mesmo. Obrigado, Mari. Pessoal, eu também só tenho a agradecer a todos. Eu queria só fazer uma observação e fazer um comentário rápido. Pedir para todos os alunos que preencham o formulário de presença, tá, de frequência. A Vitória já colocou aqui no chat. Vocês
ela inclusive colocou o ícone de atenção. Eu vou colocar também aqui os nossos respectivos canais para vocês preencherem. Eu quero de novo agradecer a vocês e vou passar a palavra para a Elisa. Tá? A Elisa fez um comentário que eu achei interessante aqui no chat, é o fato de que a gente está encerrando com 2 mulheres. O Paulo e a Elisa não estão aqui para afiar a minha palavra, né, que a gente tem tentado, no tanto quanto possível, buscar essa questão de igualdade de gênero, de trazer uma representatividade feminina maior, e eu estou absurdamente feliz com o fato de que nesta mesa de 6 pessoas, a maioria é feminina. De verdade, assim, isso realmente me deixa absolutamente feliz, e eu vou passar a palavra para a Elisa, que é essa voz feminina dentro do NPJ. Ela, inclusive, tirou aqui a câmera, não sei porquê, mas vou passar a palavra para ela, voltou. Passar a palavra para que ela encerre esse evento, né, já que a gente teve 2 mulheres competentes, 2 brilhantes advogadas falando aqui ao longo do dia. Eu vou pedir para que uma mulher competente, uma professora competente, uma brilhante advogada, um brilhante profissional, encerre também o evento. Tá? Eu vou falar que nem o povo está falando aqui no chat, Elisa Rainha, o resto nadinha. Então, Elisa, a palavra está com você. Por favor. Muito bom. Eu não consigo, não. Tá travando para mim. Ah, tá travando. Mas a gente está lhe ouvindo. Encerre aí, nem que seja para a palavra final. Porque para mim parece que não está aparecendo. Não, gente, eu fico feliz que seja o encerramento do evento realmente com 2 mulheres, por isso que eu comentei aqui no chat. Eu gosto muito dessa disciplina de estágio externo. Aliás, eu gosto muito das disciplinas de prática. E estou muito feliz com elas, apesar do trabalhão, né, professor Paulo, que a gente tem, falta um contato com tanto de correção de prece. Eu achei muito interessante as palavras de vocês, porque tem uma coisa que tem me ajudado muito nesse momento de AD, que para a gente tem sido muito pesado e difícil como professor, porque é um aumento de carga de trabalho excepcional. O que tem me ajudado muito é a organização. Os meninos têm visto que eu tenho colocado planilhas com as notas que eu dou para eles, os trabalhos que eles me enviaram, e eu tenho achado isso muito legal, tanto para o controle deles como para o meu. Porque nem sempre eu vou conseguir dar conta de tudo. Às vezes eu lanço uma coisa errada, porque, enfim, não sou um robô, né? E aí tem me ajudado muito, e assim, nessa última prova que eu coloquei espelho, nota, tudo, eu só tive um aluno falando: Elisa, eu entreguei um trabalho no e-mail tal e acho que tu não viu. Então, assim, o quanto a organização ajuda, diminuiu significativamente a reclamação ou um esquecimento meu, porque eu fiz essa organização toda em planilhas. Então, realmente, a conversa de vocês me tocou muito, porque essa organização ela tem me ajudado, ainda que sozinha, faço tudo sozinha, mas tem me ajudado bastante. Então, meninas, assim, eu amei a palestra de vocês. Muito obrigada pelas palavras, tá certo? Então pessoal, podemos encerrar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou. Repito, não esqueçam de preencher o formulário de frequência, tá? Lembrem que, principalmente o pessoal de estágio 4, 6 e 8, parte da nota de vocês vai vir da presença nessa palestra, tá? E é isso. Muito obrigado. Um abraço em todo mundo. Boa aula para quem vai ter aula agora. E a última coisa que eu vou pedir é para todo mundo sorrir aqui para a câmera para eu tirar o print, já que não dá para tirar uma selfie. Eu vou pedir aí, quem puder também em casa, tire, porque o print daqui é diferente dos outros, né? Então, vamos lá. 3, 2, 1. Show de bola. Então, obrigado, pessoal. Um beijo em todos, um abraço em todos e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.